Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Deus é maravilhoso, meus irmãos. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Porque o Senhor é onisciente, onipresente. O Senhor está em todos os lugares. Deus, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Verdade. E mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. A glória a Deus, porque a glória é dele. A honra é dele, o poder dele. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, abra a tua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de 1, em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 16. Glória a Deus. Romanos. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 16, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, todos acharam em nome de Jesus. Amém. Romanos, capítulo 1, vamos esperar todos achar para nós fazer menção na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a única que é viva, que é eficaz. A Bíblia fala que passará céu e terra, mas a minha palavra jamais passará. Aleluia. Então, meu irmão, tudo passa, minha irmã, tudo passa, mas a palavra permanece. Romanos capítulo 1, versículo, a partir do versículo 16. O tema da minha Bíblia está o assunto da epístola e justiça pela fé. Amém? Romanos 1, 16. Glória a Deus. A palavra do Senhor vem dizendo para mim e para vocês assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexpulsáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos, se desvaneceram o seu coração insensato e obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagens de homens corruptíveis e de aves e de
quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícies, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, com o varão cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles se não importavam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis, nos contrários, sem afeição natural, inconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu estava meditando nessa mensagem ontem, hoje, e quando eu cheguei aqui, eu pedi ao Senhor para confirmar a mensagem, e quando eu cheguei, senti de dar a oportunidade para o irmão Geraldo abrir o culto, e Deus usou ele no livro de Romanos para confirmar aquilo que Deus tinha para falar comigo, com a igreja. Eu estava meditando nessa mensagem. A Bíblia está falando da idolatria e da depravação dos gentios. Quando fala da depravação, porque o povo estava seguindo a seu próprio coração, ele estava seguindo a sua própria vontade. A idolatria, porque eles estavam servindo aquilo que agradava a eles. Idolatria não é só servir, meus irmãos, Deus estranho, não. Tem pessoas que idolatram jogadores de futebol, outros cantores. Tem pessoas que idolatram pessoas. Mas o próprio Jesus vem nos dizendo que toda honra e toda glória pertence a Deus. Que a Bíblia fala que porque o céu se manifesta em ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque eles não aceitam a verdade de Deus e aceitam a injustiça. Aí a Bíblia fala que o céu se manifestou em ira. É como nos tempos de Sodoma e Gomorra. Deus se irou com aquele povo e mandou fogo para queimar tudo. Porque ali o povo, ele estava fazendo as concupiscências da carne. E a Bíblia fala que em Gálatas 5:22 que a luta, entre a carne e o espírito. O que tiver mais forte, meus irmãos, vai vencer. Quando nós alimentamos o Espírito, que é a palavra de Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Porque a Bíblia fala que por quanto o que Deus pode conhecer deles manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então quem conhece Deus, Deus vai manifestar nele. Porque Deus manifestou o Filho dele sobre essa terra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já deu o Filho dele para nós. Porque ele diz aqui, ó, Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Então nós podemos conhecer Deus. E como nós vamos conhecer Deus? Através da palavra. Porque a palavra é a boca de Deus falando conosco. Não tem uma forma mais prática, meus irmãos, de conhecer a Deus do que meditar nessa palavra. Porque essa palavra, o tempo todo ele está falando comigo e com você. Que a Bíblia fala, porque Deus não manifestou. Ele enviou o Filho dele, manifestou como homem nessa terra. Ele andou como homem, mas ele é espírito. E ele mesmo depois que ele foi, ele prometeu de enviar um Consolador, ele enviou. A Bíblia fala que ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Mas aqueles que o receberam são chamados filhos de Deus. Então basta nós receber. Deus não condena ninguém, condena nós, igual o Geraldo falou, as nossas atitudes, as nossas escolhas erradas. Porque se nós escolher, como está escrito em Deuteronômio 11:26, lá fala que eis que coloca diante de nós. Então Deus coloca diante de nós tudo. Mas lá ele está falando que a bênção é a maldição. A bênção nós obedecemos, a maldição nós obedecemos. Então a maldição, ela não vem de Deus, ela vem das escolhas erradas, os caminhos tortuosos. Porque a palavra do Senhor diz que os caminhos dele é reto. É estreito, mas é reto. Mas é o único que nos leva para a glória. A Bíblia fala em Isaías 55:8 que os meus pensamentos são os vossos pensamentos e os meus caminhos são os vossos caminhos. Lá não fala assim, diz Isaías, não, assim diz o Senhor. É o Senhor que estava falando, não era Isaías não, meu. Então nós temos que entender que está no livro de Isaías. Isaías é o profeta que Deus enviou sobre a terra, que Deus revelou para ele que ia vir para salvar todos. E essa promessa foi cumprida. Há muitos anos depois vai se cumprir. Então aquilo que Deus promete para mim e para você vai se cumprir. De uma forma ou de outra vai cumprir. Porque o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia vem revelando para nós aqui, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se estende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcussáveis. Olha para você ver, as coisas de Deus, elas são invisíveis. É algo que a Bíblia fala que os nossos olhos não viram, o ouvido não ouviu, e ainda não chegou no coração. É aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. O que Deus tem preparado para nós não viu ainda, meus irmãos, porque o que é de Deus, Ele está para vir. O que aconteceu hoje já aconteceu, mas as coisas de Deus é eterna. A Bíblia fala aqui, meus irmãos, que é o poder como a sua divindade. O poder dele é sobre aquilo que ele deu ao mundo. A divindade é aquilo que ele revela. É o Espírito dele que nos revela aquilo que ainda não aconteceu. Porque quem consegue revelar algo que vai acontecer a não ser Deus? Não tem outro. É somente o Espírito de Deus que consegue prever o futuro. Porque o futuro ele pertence não ao homem, mas sim a Deus. Nós temos que entender, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela nos ensina o tempo todo que nós temos que entender o tempo do Senhor, que há tempo para todas as coisas. Quando nós entendemos
entendemos que há tempo para todas as coisas, é nós entender que ele diz: porquanto tendo conhecido a Deus, não se glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram o seu coração insensato. E aí a palavra do Senhor vem dizendo, meus irmãos, que o coração insensato é o coração enganoso. Porque a Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso, mas Deus não engana ninguém. O coração insensato é quando nós seguimos nossos próprios desejos da carne. Mas Deus não é carnal, ele é espírito. A Bíblia fala que a carne e o espírito está pronto, mas nós temos que prontificar também, matar a carne para que o espírito viva. Então, se você quer que o espírito ele viva, nós temos que o quê? Alimentar a palavra, oração, jejum. Dizendo-se ao sábio, tornaram-se loucos. Porque aqueles que se acham sábios, loucos. Mas aqueles que buscam a sabedoria do Senhor, para o mundo ele é louco. Porque a loucura para o mundo é que eles não entendem o que o Espírito de Deus faz. A palavra de Deus nos mostra o tempo todo que Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor também. Então nós temos que entender que na Bíblia, a Bíblia nos ensina o tempo todo. A própria palavra do Senhor vem dizendo aqui nessa mensagem que eu li aqui, que os filhos das obediência do filho. Olha aqui para você ver aqui, ó. A Bíblia fala: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe. O povo estava desobedecendo. Não obedecia nem seu pai e sua mãe, que isso é visível. Como vai obedecer a Deus? Como a palavra do Senhor diz no livro de João: se você não ama seu irmão que está do seu lado, como você vai dizer que ama a Deus? Já escutei muitas pessoas que se dizem servo do Senhor, dizendo que eu não vou em tal lugar porque fulano está lá. Eu não gosto de fulano. Aí um dia eu falei com um varão, varão, e se essa pessoa partir primeiro que você e estiver lá no céu, você não vai querer subir para o céu também? O céu não tem placa, o céu não tem parede, é tudo aberto. Então, se essa pessoa está num lugar, infelizmente, você não vai falar que não vai querer ir. Então, imagina você chegar e falar assim: a fulano partiu primeiro que eu, será que estava no céu? Então vai querer ir também. O céu é para todos, mas todos aqueles que confessar Jesus, todo aquele que arrepender e todos aqueles que permanecer até o fim. Todos, quando fala todos, é aqueles que obedeceram a palavra do Senhor e mudaram a glória de Deus com um objetivo semelhante a imagens de homens. Para você ver que coisa mais esquisita, né? Quando aqui fala que mudaram a glória de Deus, do Deus com um objetivo em semelhança de imagens de homens com um objetivo de aves e de quadrúpedes e de répteis. Quantos tem, em vez de adorar a Deus, fica adorando o homem? Compra uma camisa de time, aí diz que o nome da pessoa e fica lá idolatrando, andando com essa camisa com o nome da pessoa para baixo e para cima. Mas agora, se for colocar uma camisa com um versículo de Bíblia nas costas, tem vergonha. Quantos que se diz homem e mulher de Deus, meus irmãos,
que fica aí idolatrando time de futebol, cantor, comprando roupa, seguidor, pessoa de internet, porque é famoso. Aí coloca aquela camisa lá porque a pessoa tem seguidor, é famoso. É porque não sei o que ela mais, tem cada nome que eles colocam. Aí não tem vergonha de andar com a roupa daquela idolatrando um homem, uma mulher, uma pessoa não. Mas tem vergonha de andar com a camisa para evangelizar. Uma camisa com um versículo bíblico. E depois chega, está esperando uma resposta de Deus. Tem visto aí, meus irmãos, pessoas com óleo na cabeça, em cima do altar, com a camisa de tinta. Se nós formos entender, meus irmãos, isso é idolatria. Pessoas viciadas em jogo, fazendo a obra. Estava comentando com o missionário hoje, conversando com um varão aí. Aí chegou um moço perguntando se eu entendia por que Deus ele não aceita o jogo. Se nós formos entender quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, eles rasgaram as vestes dele e ficaram ali disputando a sorte, quem ia pegar um pedaço. Deus não aceita idolatria, não aceita negócio de jogo. O povo, meus irmãos, fica lá diante de uma imagem criada pela mão do homem, adorando. Você fala de Deus, não aceita. Mas na hora que o negócio estreita mais, aí eles sabem onde procurar. Aí o estranho é que na hora que o negócio estreita, ele não vai procurar a imagem lá. Eles procuram no Deus vivo. Porque eles sabem que aquilo ali é criação do homem. Aquilo é uma invenção. O homem inventou. E a Bíblia fala que aquele que adora aquilo se torna semelhante a ela. E se nós for entender, meus irmãos, a palavra do Senhor, nós sabemos quantos hoje que a Bíblia fala aqui, mudaram a glória de Deus, que Ele é incorruptível. Deus não corrompe. Em semelhança de homens, para adorar homens. Tem gente que prefere obedecer um homem aqui na terra que obedecer a Deus. Eu falo com vocês mesmo diante de Deus, meus irmãos. Quando eu não era convertido, chegava nas empresas, se a empresa falasse assim, você tem que trabalhar de pano de saco, a gente trabalhava. Aí se fosse para vestir um pano de saco, vai com um monte, tinha vergonha. Para você ter ideia, para você ver que nós passamos por isso. Então quando nós vemos pessoas assim, é Deus mostrando para mim e para você, para nós não julgar. É para nós orar para ela, que Deus, no nome de Deus, nos converteu, Ele pode converter essas pessoas também. Porque o tempo não é meu, não é seu, é de Deus. É Deus mostrando para mim e para você que um dia nós somos assim. Chegava na empresa como o patrão não obedecia. Se o patrão falasse assim, tem que vestir roupa assim, vestia. Mas se fosse para ir para a igreja, queria ir de qualquer maneira. Se fosse para qualquer lugar. Então nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, Ele está em todo lugar. Ele está preparado. A palavra do Senhor vem nos mostrando o tempo todo, em nome de Jesus, que Ele criou todas as coisas. Se Deus criou, Ele tem o poder para continuar cuidando. A palavra do Senhor vem dizendo aqui, pelo que também Deus os entregou a consciência do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si. As pessoas não obedeciam, Deus, tipo assim, se entregou. Como o apóstolo Paulo vem dizendo, que tem pessoas que ela tem que ser entregue a Satanás, para que a carne dela seja destruída, para que a alma dela seja salva. Infelizmente, tem pessoas que ela só vem para a presença do Senhor depois que ela já está toda destruída. Ela espera o inimigo primeiro destruir ela para mim, em vez de vir andando normal. Mas eu não sei você, mas um dia também eu vim para a presença do Senhor dessa forma. O inimigo primeiro teve que quebrar a minha carne. Deus permite.
Às vezes Deus está te chamando o tempo todo, chama hoje, chama amanhã, e a pessoa está fingindo de surdo. É fingindo, porque é surdo não é que ouve, só não obedece. Então Deus permite situações estreitar, situação que o homem não tem poder de resolver, a medicina não tem poder, mas Deus, Ele está preparado. Por mais que nós não estamos aceitando Ele está de braços abertos esperando. Por mais que nós ainda não reconhecemos Ele está lá esperando somente nós chegar perto dele. Senhor, te aceito como único suficiente Salvador da minha alma. Ele quer somente que nós confessamos Ele. Eu não sei como você entrou por essa porta nessa noite, mas Deus, Ele te conhece. Ele conhece o teu pensar, o teu deitar, o teu caminhar. Ele sabe o que você precisa e necessita. Glória a Deus. Então Ele pode suprir todas as necessidades. A palavra do Senhor queria dizer, pois, mudar a verdade de Deus em mentiras e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Quantos têm mudado a verdade de Deus, meus irmãos? Pregado mentira, engano para agradar as pessoas, distorcendo a palavra. Quantos têm adorado mais a criatura do que o Criador? O que é adorar mais a criatura do Criador? Se nós temos uma esposa, é porque Deus nos deu. Então o que nós temos que fazer? Adorar primeiro a Deus, porque Ele que nos deu. Se nós temos nossos filhos, primeiro nós temos que adorar o que é a Deus. Quando nós colocamos as coisas no lugar de Deus, é perigoso, meu irmão. Porque o mesmo Deus que dá, Ele te. Você não vê a. Meu Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Quando nós colocamos aquelas coisas que Deus nos deu, que nós pedimos Ele, paramos de servir Ele em primeiro lugar, querendo servir a pessoa, ou que seja mulher, homem ou filho, Deus te. Você lembra de Jó? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós for entender, chegou um momento na vida de Jó, meus irmãos, que Jó tentou se justificar os pecados dos filhos. Ele levava sacrifícios nos altares, pedindo a Deus perdão pelo pecado dos filhos dele. Então nós temos que entender, enquanto ele estava fazendo aquilo, os filhos dele estavam lá na prostituição. Quando veio aquele vento lá, morreu os filhos e tudo, eles estavam assim. Então, nós temos que aprender, mas não adianta, eu posso orar para quem que for. Se essa pessoa não tiver arrependimento, ela não quiser nada com Deus, Deus não vai fazer nada. Deus, Ele responde a oração quando aquela pessoa decide também. A palavra do Senhor já nos ensina que se eu bater na sua porta, deixar entrar, eu entrarei e serei contigo. A porta do nosso coração. Deus está batendo como Ele nos leva para pregar. Nós pregamos uma palavra, e essa pessoa tem que abrir o coração dela. Nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, Ele é amor, mas Ele também ensina. Ele hoje bate na porta, mas o que Deus tem na minha vida e na sua, eu provo para você que Deus não muda. Deus queria que Jonas ia para Nínive. Jonas não foi, mas Deus, no final, Deus não colocou ele lá em Nínive. Mas olha o processo que Jonas passou para chegar em Nínive. Quando Deus quer algo comigo, com você, às vezes pode demorar, porque a teimosia nossa, o que era para acontecer hoje, vai acontecer daqui 10, 15 anos, mas vai acontecer, porque Deus fala assim, você vai ter que pregar lá em São Paulo. Fala, não quero em São Paulo, não quero no Rio de Janeiro. Deus permite a situação que você vai em São Paulo. Você lembra de Jonas? Agora você vai lá e fala o que eu mando, tá? Antes era só para pregar. Agora você vai pregar o que eu mandar. Nós temos que entender, meus irmãos, quando Deus Ele prepara, Ele manda, Ele já nos prepara. Se Ele mandou, Ele é fiel para cumprir. Quando
Quando Deus chamou Davi, você acha que Davi estava pronto? Ficava pastorando ovelha lá no meio do mato. Davi não sabia falar com multidão de gente. Você não via Davi falando na Bíblia que ele sentava na mesa com os irmãos para almoçar com os pais e comia lá no meio das ovelhas. Mas Deus chamou ele por quê? Deus viu a coragem dele. Deus viu que ele, por mais que ele seja pequena em estatura, ele era apenas um menino. Ele ficava no lugar que homens valentes não ficavam. Não tinha coragem. Deus não chama pessoas covardes. Ele chama pessoas que têm espírito de ousadia. Deus não chama qualquer um. Tem gente que fala que Deus chama qualquer um, não. Deus usa qualquer um, não. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Pastor, mas Deus não usou a jumenta? Você pode ter certeza que na hora não tinha ninguém para que Deus usasse. Porque se tivesse um ser humano, Deus usa o ser humano. Se tiver num lugar que não tiver ninguém para falar com você, Deus pode usar até uma árvore para falar. Porque Deus, Ele é Deus. Ele é um Deus que coloca a boca onde Ele quer. Ele é um Deus que coloca o ouvido onde Ele quer. Ele é um Deus que Ele faz morrer, mas Ele faz ressuscitar. Deus é um Deus, meus irmãos, que Ele assopra o Espírito. Tudo tem vida. Ele traz vida naquilo que está bom. Então nós temos que entender, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas quando nós cremos que Ele faz pelo quê? Pela misericórdia. A palavra do Senhor diz, pelo que Deus nos abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Quantas mulheres e homens têm mudado o uso natural da natureza? O quê? Querendo mudar aquilo que Deus fez. O cabelo está preto, quer colocar azul, amarelo, vermelho. É como você não está aceitando a forma que Deus te colocou. Ah, porque está meio gordinho, tem que tirar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas tem preguiça de fazer uma caminhada. A Bíblia ensina nós a aprender com as formigas, os preguiçosos, querendo mudar a criação de Deus. Deus não nos criou, Ele nos criou para ser da forma que nós somos. É como nós dizer que Deus não é perfeito. Eu não gosto dessa forma que eu sou. É você dizendo que Deus não é perfeito. Eu aprendi uma coisa: não existe pessoas feias, existe pessoa mal amada. Porque se nós não amar nós mesmos, quem vai nos amar? Quando nós olhamos para nós e olhamos para o espelho dizendo, eu sou maravilhoso porque eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Foi Cristo que me criou, não foi o homem. Quando nós aprendemos a nos amar, nós, as pessoas, vão nos amar. Mas tem pessoas que têm facilidade de amar as pessoas, mas não amam a si mesmo. Fica menosprezando, começa a colocar defeito em si mesmo. É nós entendermos, eu estou gordinho porque eu estou comendo bem. Graças a Deus, Deus não tem deixado faltar alimento na minha mesa. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos colocando os problemas maiores do que Deus, por isso que as coisas têm dado errado. Quando nós somos gratos naquilo que Deus nos deu, Ele sempre vai nos dar além. A gratidão é tudo que Deus quer de nós. É nós entender que Deus, eu sou grato porque eu estou respirando. Muitos estão aí em aparelhos. Já aconteceu, meus irmãos, eu 3 horas da manhã bater na pele com um monte de ônibus para ir trabalhar. Aí eu via pessoas, quando estava nos serviços trabalhando, nessa época eu era cobrador ainda. Pessoas chegando para entrar no ônibus de cadeira de roda. Aí eu pensava, imaginava, falei, às vezes a gente reclama que está vindo a pé trabalhar, olha uma pessoa dessa na cadeira de roda. É melhor ter 2 pernas para andar. Quando nós agradecemos a Deus, meus irmãos, o céu nos abre, o céu se abre. O céu abre para quem é grato. O céu não abre para murmurador, não. Pois murmurar,
muda a verdade, murmurando. Ele diz aqui, semelhante também os varões, debaixo do uso natural da mulher, se inflamaram a sua sensualidade uns com os outros, com o varão cometendo torpeza, recebendo em si mesmo recompensas que convinham ao seu erro. Aqui está falando varão com varão, homem com homem. A Bíblia fala que são abominados os olhos do Senhor. Aqui está falando, não está falando das mulheres, está falando de sensualidade, com os homens aí se achar mulher. E diz que você falar uma coisa, diz que é processão ainda. Quer mudar o uso natural das pessoas. A natureza que Deus criou já é perfeita. Nós não temos que mudar aquilo que Deus criou. E como eles se não importaram de ter conhecido de Deus, conhecimento de Deus, é como se eles não importavam com o conhecimento de Deus. Porque não adianta falar, meu irmão, todo mundo sabe que Deus não agrada nessa situação. Até o leigo sabe que Deus não agrada. Porque a Bíblia fala que Deus criou o macho e a fêmea. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Deus se entregou e disse, não, vocês não querem obedecer. Muitos não querem obedecer, meus irmãos, mas querem receber de Deus. Estamos cheios de toda iniquidade. Iniquidade é o quê? Pecado consciente. Fazendo aquilo que faz hoje, amanhã, coisas que não agradam a Deus, sabendo que está errado, mas continua fazendo. Aquela iniquidade, prostituição, se prostituir, malícia, pensamento ruim, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Sendo murmuradores, quantos estão dessa forma? Detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos. Quantas pessoas soberbas você vê tendo a presença de Deus? Eu faço melhor. Nós não fazemos nada. Quem faz é Deus. Ele que faz todas as coisas. Ele que nos prepara. Presunçosos, inventadores. Esses dias mesmo eu estava vendo aí, você está um pastor aí, fazendo um vídeo. Depois vi um outro pastor envergonhando dele. Falou, pastor, aquilo é mentira, você sabe que é mentira. Aí ele teve que falar que era uma ensinação, mostrando que está acontecendo algo que não está acontecendo. Inventando coisas, usando o nome de Deus. De males, desobedientes, que mais tem nas igrejas. E muitos desobedecem o pai e a mãe. E dizendo que Deus está cheio de Deus. Pode estar cheio de deuses. Mas Deus que criou o céu e a terra, nesses infiéis, nos contrários, sem afeição natural, inconciliável, sem misericórdia. Tem pessoas que não querem reconciliar com Deus, está desviado, mas não quer. Não tem misericórdia do próximo, e quer que Deus tenha misericórdia deles. Aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. É Deus falando que eles estão praticando, é digno de morte. Salário do pecado, mas o dom de Deus é gratuito, a vida eterna. Por mais que eles estão cometendo digno de morte, se arrepender, Deus ainda tem misericórdia. Por mais que nós não tenhamos misericórdia, Deus tem misericórdia da nossa alma. Não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Não só eles praticam a iniquidade, o pecado, mas vê as pessoas fazendo e está ali apoiando.
está ali vendo o erro do irmão, mas não corrige. Um dia, meus irmãos, eu tive uma visão, Deus me deu uma visão de um pastor, e ele passava por mim, e quando ele passava nas costas dele, estava como se tivesse tudo riscado de estilete, assim, o sangue descendo, escorrendo. E eu perguntei ao Senhor, Deus, o que está acontecendo? Está de sangue escorrendo nas costas do varão. Aí Deus falou comigo, ele não está em pecado, mas ele sabe quem está em pecado na igreja não corrige. Ele não está em pecado, ele está carregando o pecado. Ele sabe quem está pecando e está deixando de fazer mal. Então ele estava carregando o pecado nas costas. A Bíblia fala que se torna igual ou pior. Pastor, aí Deus usou a palavra, pastor, eu estou no pecado, não foi pior. Se antes você tivesse pecado, saía mais conta. Você confessava. O problema é que o pecado é do outro não confessa, você sabe e continua apoiando. Porque às vezes você já tinha confessado. E aquele que confessa alcança a misericórdia. Meus irmãos, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Não vou estender mais não, já está passando uns 5 minutinhos ali. Eu peço perdão aos irmãos em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aquilo que eu não pude expressar para os irmãos, que o Espírito de Deus possa expressar. Eu tentei meditar o máximo possível nessa passagem, mas a parábola é muito grande, o tempo passa, né? Como o apóstolo Paulo diz que no fim dos tempos os dias serão abreviados. E assim já estão. Tem dia que você acorda, você vê já está noite. E que Deus abençoe a vida de cada um de Jesus. Essa é a mensagem que o Senhor deu nessa noite. Glória a Deus. Estenda as duas mãos em forma de receber para nós ir embora em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e que a graça e as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós, nossa casa, trabalho, ministério, onde quer que cada um colocar a planta dos pés e toda a igreja que crê diz. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Deus, mais uma vez, segura a minha mão. E não admita sua bênção. E o dia mais difícil até aqui. Me ajuda a concluir. Quando eu penso que estou fraco, forte eu estou. Quando eu reconheço que senti na